Olá pessoal, tudo bem? Bom, nosso assunto do dia, regra de três. Então vamos falar um pouco a respeito disso, vamos entender o funcionamento, onde a gente aplica isso, de que forma a gente trabalha a ideia de regra de três. Para que a gente possa entender um pouco isso daqui, vou passar alguns conceitos, nós vamos discutir algumas coisas e depois vou disponibilizar para vocês mais dois vídeos seguidos desse que falam um pouco, que dá exemplos com números, com problemas, com situações que normalmente aparecem aí. Regra de três costuma aparecer muito em concurso público, então quem está estudando aí para concurso vai ver que normalmente aparece lá a ideia de regra de três, normalmente pega muito essa questão por conta de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a forma de cálculo ela é um pouco diferente, ou quando a gente trabalha simples ou composta, tudo isso nós vamos comentar um pouco para falar a respeito dessa questão de regra de três. Então, daí vou disponibilizar um outro que vai dar exemplos de regra de três simples, que nós vamos falar já sobre isso, e sobre regra de três composta também, para poder aplicar, para ver o funcionamento, para ver as possibilidades que a gente tem. É claro que existe aí, principalmente esse tema que é tão trabalhado, vamos dizer assim, né? Muita gente costuma trabalhar bastante essa ideia de regra de três, então existe bastante vídeo, bastante coisa na internet que fala sobre regra de três. Se vocês forem assistir outros vídeos que falam a respeito disso, vocês vão ver que tem pessoas que resolvem, às vezes um pouco diferente, vocês mesmos, cada um que está assistindo o vídeo, pode ter, na época da escola, ter trabalhado a regra de três de uma forma um pouco diferente do que eu vou trabalhar. É claro, qualquer uma delas está certo, é só tomar cuidado com aquelas técnicas revolucionárias, porque aquelas servem para alguns exemplos específicos. A maneira como eu vou apresentar para vocês vai servir para qualquer situação, de qualquer forma, de qualquer jeito, dá para a gente aplicar e trabalhar isso daí. Só tomando cuidado aí com alguns pontos, vou fazer um roteirinho para vocês daquilo que precisa ser feito, vamos dizer assim, que facilita o desenvolvimento da regra de três. Então, falando a respeito disso, quando a gente fala em regra de três, a ideia nada mais é do que a gente associar grandezas. Então, a regra de três é a associação de grandezas, grandezas, tudo aquilo que a gente pode contar. E essa associação de grandeza ela pode acontecer de duas formas: diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, vamos falar um pouco a respeito disso daí. Então, quando a gente trabalha a regra de três, a primeira coisa é essa associação de grandezas. Então, a gente pode associar duas grandezas ou mais grandezas. A ideia dessa associação é que a gente precisa sempre de uma grandeza a mais daquilo que a gente está trabalhando. Então, quando a gente usa esse tema grandeza, a ideia de uma grandeza é tudo aquilo que se pode contar. Ela pode ser tanto escalar, quando tem um número, e ela pode ser vetorial, quando depende de direção e sentido. Isso agora também não vai interferir muito no cálculo. Então, quando a gente pensa em grandeza, aquilo que pode contar número de pessoas, dinheiro, quantidade de qualquer coisa, número de alunos, uma infinidade aí de possibilidades, operários, tempo. Vocês vão ver que o tempo é algo que costuma aparecer muito quando a gente trabalha a ideia de regra de três, porque como basicamente tudo na nossa vida está associado ao tempo, a gente pode unir o tempo aí nessa regra de três e ter uma diversidade aí de possibilidades. Então, quando a gente trabalha essa ideia das grandezas, vou até pôr no plural aqui a ideia das grandezas, porque a gente sempre precisa mais do que uma. Essas grandezas, elas podem ser aquilo que a gente chama de diretamente proporcionais. Então, para a gente conseguir identificar isso, é importante porque cada forma trabalha de uma maneira. Então, quando eu falo que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, o que significa grandezas diretamente proporcionais? Grandezas que, se a associação dessas grandezas ocorre e uma dessas grandezas ela aumenta, automaticamente outra grandeza também aumenta. Então, um exemplo fácil da gente perceber que existe grandezas diretamente proporcionais é a associação de dinheiro. Então, quando eu associo o dinheiro com a compra de qualquer objeto, de qualquer coisa, quanto mais produto, né, quanto mais objeto a gente compra, mais a gente vai gastar. Então percebam que eu estou associando a grandeza dinheiro com a grandeza quantidade de produto. Então, eu quero comprar uma garrafinha de água. Uma garrafinha de água custa R$ 2,50. Mas se eu comprar três? Ué, se eu comprar três, eu não vou ter que gastar mais? Por quê? Se eu estou adquirindo mais produtos, eu tenho que gastar mais. Então, a ideia de grandezas diretamente proporcionais é isso. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. E
Do mesmo jeito, se uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui, para ser diretamente proporcional. Se eu falo assim para vocês, eu tenho, sei lá, 50 metros de tecido e consigo fabricar 50 shorts. Um exemplo. Se eu tiver só 30 metros de tecido, quantos shorts eu vou conseguir produzir? Se a gente for pensar nessa associação de quantidade de tecido em metros e shorts, dá para a gente perceber que diminuiu a quantidade de tecido, automaticamente vai diminuir a quantidade de shorts. Então, isso que a gente está falando é o que a gente define como sendo grandezas diretamente proporcionais. E quando a gente vai fazer a representação disso, e depois nós vamos falar mais sobre essa questão da setinha, se eu consigo associar essas grandezas e eu consigo perceber que eu tenho duas setinhas para cima, ou seja, seguindo o mesmo caminho, a gente fala que a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho duas setinhas para baixo, a gente também fala que tem duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas seguem o mesmo caminho. Seguir o mesmo caminho, uma aumenta, a outra aumenta, ou uma aumenta, a outra, uma diminui, a outra também diminui. É isso que define grandezas diretamente proporcionais. Já quando a gente fala na outra possibilidade, e só existe essas duas, não tem como a gente pensar em situações diferentes, a gente tem a ideia de ver grandezas inversamente proporcionais. Quando eu falo em grandezas inversamente proporcionais, qual a ideia quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais? É aquela grandeza que quando eu tenho uma grandeza ela aumenta, a outra grandeza ela diminui. Então, grandezas inversamente proporcionais, elas seguem sentidos opostos. Antes da gente dar um exemplo, se a gente for associar então a ideia da setinha, o que eu posso falar? Que se uma grandeza ela aumenta, a outra grandeza vai ter que diminuir. Segue caminhos opostos. Ou mesmo, se uma grandeza diminui, a outra grandeza ela precisa aumentar. Agora, se a gente for pensar em termos práticos, a gente pode, um exemplo que eu costumo sempre dar, porque ele é um exemplo prático, a velocidade de um carro. Então, se para ir de um ponto A até um ponto B, uma determinada distância, sei lá, eu vou rodar 100 km e eu estou com uma velocidade de 80 km por hora. Eu vou demorar, sei lá, 15 minutos. Vou demorar 1 hora e pouquinho, né? Porque 100 km em 80 km, vou demorar em 1 hora e 15 minutos, por exemplo. Se eu aumentar a velocidade do carro, porque a quilometragem é a mesma, então a gente nem considera ela como grandeza. Mas se eu aumento a velocidade, eu quero fazer esse mesmo percurso, independente do valor, e eu aumento a velocidade de 80 para 100, o que vai acontecer com o tempo? Ele não vai diminuir? No caso, não vai cair para 1 hora? Então a ideia é basicamente essa. Se aumentou a velocidade e diminuiu o tempo, significa que essas duas grandezas, tempo e velocidade, estão caminhando para sentidos opostos. Se caminham para sentidos opostos, a gente tem o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa, porque a gente vai ter que identificar isso. Bom, dando continuidade aí, falando, né, nessa ideia de regra de 3, a gente precisa pensar o seguinte: toda regra de 3 ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser uma regra de 3 que a gente fala que eu tenho uma regra de 3 simples, e tem aquilo que a gente chama que é uma regra de 3 composta. Então vamos entender, quando eu falo que eu tenho uma regra de 3 simples, e em que situação eu falo que eu tenho uma regra de 3 composta. Como a gente faz para definir isso? Isso é bem simples, ou melhor, é composto, ou sei lá. A ideia é, se eu trabalho com duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Então, uma regra de 3 simples trabalha sempre com duas grandezas. Todos os exemplos que eu coloquei no item anterior, falando das grandezas, eram tudo regra de 3 simples, porque eu associei dinheiro com mercadoria, associei tempo com velocidade. Então, tudo isso regra de 3 simples. Quando que eu vou ter uma regra de 3 composta? Quando eu tiver 3 ou mais grandezas. Então, a ideia é ter 3 ou mais, certo? Pode ser 4, pode ser 5, independe da quantidade. Então, a partir do momento que eu associo 3 ou mais grandezas, a gente está trabalhando com uma regra de 3 composta. Sei lá, um certo número de máquinas, num determinado tanto de dias, produzem uma quantidade de produto. Lá, máquinas, dias e produto. Estou trabalhando com 3 grandezas. Então, uma regra de 3 composta. Então, percebam que é possível a gente associar das duas formas: simples e composta.
Agora, o que eu vou mostrar para vocês, na hora do cálculo, como que funciona isso? Eu costumo fazer sempre um roteirinho, porque esse roteirinho ajuda a gente. Vou montar também uma tabelinha de ligação, uma tabelinha de cálculo, de que forma que a gente utiliza, se a gente estiver trabalhando diretamente proporcional, inversamente proporcional, como que essa ligação ocorre e de que maneira a gente vai trabalhar. Vou montar a tabelinha agora, depois nos outros vídeos, quando eu for falar do exemplo, vocês vão perceber que dá para a gente entender bem essa questão de regra de 3 simples e regra de 3 compostos. Então vamos lá. Primeiro vou fazer o roteirinho para a gente, daquilo que é importante, né? Que sequência a gente deve seguir para resolver uma regra de 3. Eu costumo falar que primeiro é identificar essas grandezas. Então vamos pôr aqui, ó, identificar as grandezas. Primeira coisa que a gente precisa definir quando trabalha uma regra de 3. Então, se é diretamente... quantas grandezas? São 2, 3, para saber se é simples ou composta. Segundo passo é a gente montar essas tabelinhas, a gente colocar cada valor na sua respectiva grandeza. Então, eu costumo falar, dar o nome disso daí, montar a tabela. O que significa montar a tabela? Pegar aquelas informações que o problema passou para a gente e organizar cada uma dentro de sua respectiva grandeza. Terceira situação, e vou dizer que essa é a mais importante de todas. É claro que todas têm a sua importância, porque se eu fizer alguma coisa errada antes, isso vai dar errado também, mas é que as outras, elas são mais simples da gente visualizar. É esse terceiro passo que é um pouquinho diferente aí, que é para a gente verificar, a gente vai verificar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então, o próximo passo é esse. É a gente identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente. Porque se elas forem diretamente, resolve de uma forma. Se ela for inversa, resolve de outra forma. E o quarto passo, efetuar os cálculos. Que daí, de acordo com tudo aquilo que a gente fez, a gente consegue chegar naquele valor final que interessa para a gente. Então, seguindo esses 4 passos aqui, a gente consegue trabalhar bem a ideia de regra de 3. E depois, lá nas atividades, eu vou até mostrar para vocês que eu sigo esses passos para a gente nunca esquecer. Então, guardem esses passos aí, façam uma anotação para resolver os problemas, identificar as grandezas, colocar cada valor na sua respectiva grandeza, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional e efetuar os cálculos. E para isso, quando eu falo verificar, né, se é diretamente ou inversamente proporcional, a gente precisa aqui de uma tabelinha. Por que que a gente precisa de uma tabelinha? Para poder verificar se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Vamos ver como que fica isso. E essa tabelinha eu faço para a gente poder ligar as grandezas. Então eu tenho a possibilidade delas serem diretamente proporcionais e eu tenho a possibilidade delas serem inversamente proporcionais. São as duas opções que eu tenho. Quando eu ligo duas grandezas, em uma regra de 3 simples, uma dessas grandezas sempre vai aparecer o x. Concordam com isso? Porque não é isso que eu quero descobrir, o valor do x? Então, o que significa? Que sempre que eu estou ligando grandezas, vai aparecer o x em uma dessas grandezas. Então, quando eu vou fazer a ligação, eu costumo falar que eu vou ligar com o x e eu vou ligar sem o x. O que significa ligar com o x e sem o x? Aqui, sempre quando for composta. Por quê? Porque pode ser que eu coloque o x em um lugar diferente e eu preciso fazer associação de maneira diferente. Vai ter um exemplo que nós vamos mostrar bem isso. Agora, se eu estiver pensando na ideia de trabalhar o x, então eu tenho duas grandezas. Eu sei que essas grandezas são diretamente proporcionais. Que jeito que a gente resolve isso? Multiplica os meios e os extremos. Como a tia falava lá pra gente, multiplica em cruz. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando eu vou ligar elas com o x, eu cruzo. Quando eu vou ligar grandezas que são inversamente proporcionais, que jeito que eu faço? Eu vou fazer isso em paralelo. Então, grandezas inversamente proporcionais, quando eu ligo o x, é em paralelo que a gente fala o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vocês vão perceber, às vezes já tem essa mania, de é inversamente proporcional, eu inverto uma das duas. Tá, mas você inverter uma das duas e cruzar, não é a mesma coisa você ligar reto uma com a outra? Então dá na mesma e dá para a gente ter uma noção melhor daquilo que a gente está fazendo. Agora, se a grandeza que eu estou ligando não tem o x, é só a gente inverter isso daqui. Se for diretamente, vai reto, e se for inversamente, cruza. Ou seja, a regrinha ela se altera, ela se inverte, sem o x. Lá no exemplo vai ficar mais claro para a gente visualizar isso.
Então gravem essas duas situações, o roteirinho que a gente tem e essa tabelinha para representar a ligação que a gente vai fazer para os cálculos. Certo, pessoal? Então essa primeira parte de regra de 3, a gente falou sobre grandeza, sobre regra de 3 simples e composta e o passo a passo para resolver. Então até o próximo aí. Um abraço.